Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, oferecido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro fraterno. Um simples encontro, mas muito importante para a nossa vida. É o encontro da família com Jesus, a oportunidade de pararmos um pouco, a fim de estudarmos os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Ensinamentos libertadores, transformadores, ensinamentos de luz. Então, como é de praxe, não vamos esquecer o nosso recipiente com água, que será fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Então, dando início, faremos a nossa leitura preparatória. O livro O Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje, a mensagem ou capítulo será 111. Granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Palavras de Jesus, conforme o registro do apóstolo Lucas, no capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, por meio dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos citamos, cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemo-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Ou seja, devemos construir amizades, boas amizades, que nos ajudam certamente em nosso crescimento espiritual. E é interessante que ele fala aqui as riquezas da injustiça.
porque todo ato de injustiça dele decorre experiências que são valorosas ao nosso processo evolutivo. Então agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as forças universais do bem. Senhor Jesus, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, nesse momento em que vamos iniciar o estudo do Evangelho no Lar, a fim de que estejamos com as mentes e os corações receptivos para aceitar, compreender os vossos ensinamentos e, sobretudo, nos fortalecendo para o exercício desses conhecimentos a respeito da nossa espiritualidade. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o Evangelho com base nas sugestões de Joana de Ângeles contidas no livro Florações Evangélicas, Psicografia de Divaldo. E hoje o capítulo é o 9, Nas Mãos de Deus. E ela tem como ponto de partida o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Há muitas moradas na casa de meu Pai. E a passagem evangélica é a seguinte: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. O registro é do apóstolo João, no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Bem, aqui Jesus é muito claro quando ele diz que a casa do Pai tem muitas moradas, de onde a gente já deduz que do outro lado da vida há lugar correspondente a moradas destinadas ao nosso acolhimento. Moradas criadas pelo nosso Pai Criador. Vamos tentar entender essas palavras de Jesus. Vejamos. E esses ensinamentos, quando Jesus fala das moradas na casa do Pai, nós vamos também deduzir sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não só a Terra é um mundo habitado, mas há vários mundos habitados. Porque Deus não criaria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de ser habitada. Mas então poderia se perguntar, por que até agora ninguém conseguiu detectar vida nesses outros astros? Porque se procura a vida igual à da Terra e não se vai encontrar. O tipo de constituição desses astros, desses mundos, é totalmente diferente da nossa.
a vida por lá, nesses outros lugares, obedece à composição de outros elementos que não são iguais à constituição terrena. Então Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Ele diz que para não nos inquietarmos, não nos perturbarmos, não ficarmos aflitos diante das lutas, das dificuldades, das tribulações da vida. Não se turbe, ou seja, não se preocupe. Não deixar que o nosso bom ânimo seja atingido, que seja quebrado. Pois se a situação, as circunstâncias não se mostram favoráveis, existe uma razão, um motivo para tanto. E se a causa menos feliz de ontem gerou a aflição de agora, a serenidade e a ação no bem hoje nos assegurarão, sem dúvida, melhor posicionamento em faixas que Jesus pede e vem propondo. Jesus, ele nos diz para que a gente não se preocupe, não fiquemos aflitos diante das situações que são situações muitas vezes dolorosas, desafiadoras, que exigem de nós um enfrentamento. E nós não entendemos por quê, mas há uma razão. Deus tem um propósito para cada um de nós, um propósito para a terra. E a doutrina espírita vem nos socorrer, nos explicar exatamente o motivo de tantas aflições. Se não há um motivo, razão na presente conjuntura, certamente está lá no passado, no nosso pretérito, nas vivências reencarnatórias pelas quais já passamos. Essa é a explicação, porque dizer que é a vontade de Deus, porque uns sofrem mais do que outros? É a vontade de Deus? E não é essa a proposta que Jesus apresenta. E nem tampouco, como alguns dizem, é porque os homens se punem uns aos outros. São explicações vagas, são explicações vazias, que não retratam de forma nenhuma a justiça divina. Então, prosseguindo, Jesus diz: credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Isso mostra que, por extensão, em consequência, a nossa fé precisa ser uma fé firme e forte em Deus e, consequentemente, acreditar em Jesus pela aplicação de seus ensinamentos na vida prática, de seus postulados que ele nos deixou, porque são estes postulados, esses ensinamentos que nos aproximam de Deus Pai Criador. E Jesus, continuando, nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Onde é esta casa? A casa do Pai. A casa do Pai, com certeza, é o universo. As diferentes moradas que existem na casa do Pai, que existem no universo, são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses espíritos. São mundos onde é possível a reencarnação, onde os espíritos reencarnam para as suas experiências. São mundos que oferecem essa possibilidade, tudo dependendo da condição de cada um, do adiantamento que cada um já alcançou. Mas as moradas também podem ser representadas por planos que se expressam por vibrações e não propriamente o lugar.
Assim, a casa do Pai também pode ser o íntimo de cada um de nós. Os estados da alma que nós alimentamos, a emissão das nossas vibrações, conforme os nossos desejos e aspirações pessoais. Existem, então, as muitas moradas, que são, como já dissemos, os mundos que estão espalhados pelo universo, mas também a nossa condição interior pode ser a morada do Pai. Quando nós vivemos conectados às leis divinas, quando nós desenvolvemos todo um esforço para vencermos as nossas más tendências e para vivenciarmos os ensinamentos do Mestre. Então, nós nos tornamos o nosso íntimo uma morada do Pai. Mas Jesus prossegue e diz: vou para vos preparar um lugar. Como o domicílio de seres seguidores não se ergue sobre o chão do mundo terreno, prometeu Jesus que iria preparar um lugar na vida mais alta, na vida espiritual. Também indicam as felizes possibilidades que nos reserva o futuro junto do Cristo, na situação de espíritos redimidos, quando nossos sentimentos, pensamentos e palavras, assim como as ações, estiverem em sintonia perfeita com Jesus. Ou seja, ele vai preparar um lugar para aqueles que estão em sintonia com a espiritualidade maior, ou seja, são exatamente aquela possibilidade de estarmos com ele em sintonia em esferas espirituais mais elevadas, quando tivermos vencido as nossas próprias inferioridades. E ele prossegue: depois que eu tenha ido e que vos tinha preparado um lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Vamos pensar nessas palavras de Jesus. Depois que eu tiver ido preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim. Isso significa, meus irmãos, que quando nós estivermos compreendido totalmente o Evangelho, tivermos a convicção desses ensinamentos e estivermos transformados, vivenciando plenamente os ensinamentos de Jesus, ele virá não mais em matéria, mas no íntimo de cada um de nós. Ele estará em cada um de nós, em nossos corações. Ele terá vindo se estabelecer em nosso íntimo, em nossos corações. No coração, portanto, de cada um de nós, de cada ser transformado. E estaremos a caminho disso pela transformação. Identificados com o Mestre, ele nos levará para si, mesmo porque os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações serão semelhantes aos dele. Veja aí essa reflexão que a espiritualidade nos apresenta. Ele voltará, estará voltando através da vivência dos seus ensinamentos, porque ele estará presente em nosso íntimo, em nosso ser, em nossa vida, em nossas ações, pensamentos e sentimentos. Então, ele estará retornando
E onde nós formos, onde nós estivermos, Ele estará também conosco. Isso nos leva a que conclusão? A necessidade de cuidarmos do nosso aperfeiçoamento na prática incessante do bem. Porque nós precisamos nos libertar das nossas imperfeições, nos purificando pelo amor, para que possamos assim ter acesso a uma morada gloriosa na casa do Pai. Então, a morada que Jesus nos prepara depende de instalarmos verdadeiramente Jesus em nossos corações, em nossa vida. Daí as muitas moradas, no espaço infinito, em todas as partes, dentro de cada um de nós. Estaremos levando Jesus para onde formos. Então, a respeito desse assunto, Joana de Ângeles apresenta a seguinte reflexão, que é o capítulo 9, quando ela diz: nas mãos de Deus. E vai nos dizer que a injustiça experimentada por nós, a injustiça que retalhou os tecidos do nosso espírito, onde antes se desenhava edificações nobilitantes, então aquela injustiça veio abalar, veio ferir o nosso ser. O veneno da calúnia logo alcançou também o nosso coração, dando início à ação nefanda da destruição, logrando atingir os melhores propósitos que acalentavas, ou seja, alcançados pela injustiça, pelo veneno da calúnia, o abandono a que te relegaram por ser comparado ao desprezo a que te atiraste, uma plântula débil, mas cheia de vitalidade, que as intempéries, os insetos e a erva daninha se encarregariam de destruir. Tal é a situação que agora te achas, diante das circunstâncias várias que poderiam aniquilar-te. Veio o ciúme ferino, que produzindo o câncer da suspeita, como dói, conduzindo os sonhos de tua esperança à condição de pesadelo, que agora se converte em enfermidade demorada a corroer-te interiormente. E ela segue mostrando situações pelas quais nós passamos, nas quais nós sofremos, que vão deixando marcas, que vão deixando feridas em nosso ser, em nossa vida. Que são muitas as experiências que vai nos conduzir ao desânimo e à apatia, ao sofrimento, enfim, que nos faz relegar até a religião, a plano secundário. Tudo parece sombrio, desanimador ao teu lado. Mas é necessário retemperar as experiências com os condimentos do otimismo e as porções da prece bem urdida na emoção reajustada. Modificar-se-ão as concepções. Aragem agradável, perfumada pelo aroma da paz, produzirá harmonia íntima. E constatarás que tudo está nas mãos de Deus. E a Ele deves entregar problemas e aflições, fazendo, porém, a tua parte em benefício próprio. Aí ela nos diz: a Via Láctea, serena, bordada de bilhões de astros, gravita sob a segura diretriz das mãos de Deus. Ou seja, tudo está conforme os propósitos de Deus. Nas mãos dele gravita a nossa vida, o nosso ser, o nosso amanhã.
A vida infinitesimal que pulsa na molécula e o impulso que aciona o elétron encontram-se submetidos às seguras linhas inabordáveis tracejadas pelas mãos de Deus. O destino do homem é a perfeição. Seu fanal é a glória inacessível. Ou seja, ela faz essa reflexão, nos mostrando que todas as situações dolorosas que nos levam à apatia, ao desespero, ao desânimo, tudo isso deve ser enfrentado com a confiança em Deus, porque tudo está nas mãos de Deus. E é nas mãos de Deus que devemos colocar toda a nossa vida, todas essas situações que dilaceram o nosso coração, que abatem o nosso otimismo, a nossa esperança, a nossa fé. Deixemos nas mãos de Deus, porque se agora estamos nessa morada de dor e de sofrimento, com certeza estaremos em uma outra, onde os corações empedernidos, os corações aflitos, mas que tiveram firmeza, que tiveram fé, que tiveram confiança em Deus, estarão porque conseguiram dar o exemplo diante de tantas adversidades. Dar o exemplo, lutando e vencendo a si mesmo, na convicção de que todas essas situações, as causas, estão lá em um passado que pode ser remoto, mas que é latente e que precisa ser transformado. Então, ela diz que todas essas lutas nos ajudam a adquirir força para conquistas outras e desdobram as possibilidades no forte, agigantando-o para o futuro. É necessário nos libertarmos. Assim, liberta-te dos que te escravizaram com os seus atos, a angústia que teima por dilacerar-te. Abre os braços no rumo do amanhã e avança tranquilo. Jesus não é apenas uma oportunidade redentora, representa também lição viva que não pode ser desconsiderada. Então, meus amigos, não nos esqueçamos de que a casa do Pai tem muitas moradas. E a casa do Pai é todo o universo, onde os mundos oferecem aos espíritos a possibilidade de reencarnarem para corrigirem o passado de erros e para desenvolverem as suas potencialidades do bem, do amor, da fé, enfim, desenvolverem as potencialidades das virtudes. Não esqueçamos disso, porque a vida terrena se faz de muitos desafios esses que são convertidos em amargura, angústia e lágrimas. Bem, depois das nossas reflexões, vamos agora emitir vibrações, pensamentos, sentimentos de amor, de saúde, de fé, de esperança. Pedindo a Deus para que essas vibrações possam chegar até a nossos irmãos necessitados, irmãos em aflição. Senhor Deus, aqui rogamos pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes que têm o poder econômico e bélico, a fim de promoverem a justiça social, que a ganância, a fome de poder não leve os governantes a quererem destruir, dominar
os mais necessitados, aqueles que já estão em sofrimento profundo. Da mesma forma, rogamos pelos nossos governantes, para que em nosso país os privilégios de grupos não sejam prioridade diante da justiça social. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça coerente com os ensinamentos da codificação e do Evangelho do Cristo, orientando a todos os nossos corações. Pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos que estejam nos hospitais ou asilos, nas casas de repouso, nas ruas ou em suas casas, para que chegue a todos o lenitivo para suas doenças e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um intimamente apresente as suas rogativas. Recebei, Senhor Deus Pai, as nossas rogativas e derramai vossa graça sobre todos nós, iluminando nossas mentes e corações, nossas vidas, a fim de que possamos ter condições de enfrentar tantos desafios e superar, na convicção de que a vossa misericórdia se faz presente a cada minuto da nossa existência. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só assim reinará a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.